A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, iniciando mais um devocional para a glória de Deus. Agora estarei fazendo também meus devocionais do YouTube. Creio eu que vai edificar a vida espiritual de cada um dos irmãos que se dispuserem a dar esse tempinho para a palavra do nosso Senhor Deus. Porque a palavra do Senhor não é vazia. A palavra do Senhor tem direção. A palavra do Senhor, somente ela tem o poder de purificar, libertar, restaurar, restituir e o que mais precisamos no dia de hoje, curar. Então a palavra do nosso Senhor Deus tem todo esse poder. E em meio a adversidades, lutas, atribulações, o que mais precisamos no nosso dia a dia e na nossa rotina é de uma palavra que nos traz conforto, nos traz alívio, nos traz paz. E somente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua gloriosa palavra, quando nos encontramos e buscamos com essa palavra, ela traz todos esses benefícios a quais eu falei para os irmãos nesse momento. E muito mais do que buscar o Senhor por barganha ou algo em troca, é buscar o nosso Criador, é que entender, mesmo em meias lutas, adversidades, atribulações que venham se opor no decorrer dos nossos dias, é saber que nós temos um Pai que nos guarda, nos protege, nos guia. E muitas das vezes não percebemos isso, porque devido à nossa correria, da nossa rotina, do nosso dia a dia, de estarmos sempre apressados, muitas das vezes fechamos os nossos ouvidos espirituais, os nossos corações, para escutar a doce voz do nosso Senhor Deus. E para iniciar esse devocional, vamos falar hoje apenas um versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Sabemos que no Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda do homem, vai falar de como que Eva foi manipulada pela serpente, foi manipulada por Satanás, a descumprir uma ordenância a qual o Senhor já tinha estipulado. Mas o que eu gostaria de frisar nesse devocional, nesse vídeo, o que eu gostaria de passar para vocês, assim como o Senhor testificou no meu coração e o Senhor me fez enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, creio que vai edificar poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então nos deparamos no capítulo 3, todo aquele afastamento do homem perante uma desobediência, uma ordenância a qual nosso Senhor Deus lhe propuseram de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E muitas das vezes nós buscamos no mundo comer esse fruto, esse mundo que nos oferece aquele prato de lentilha, aquele prato que é bom para os nossos olhos, mas muitas das vezes nos condiciona e nos leva à perdição.
Mas o que eu quero frisar especificadamente nesse vídeo, no capítulo 3, versículo 8, que mesmo o Senhor, sabendo de todas as nossas impurezas, incapacidades, imperfeições, mesmo o Senhor, sabendo que ainda pecamos, ainda falhamos muito, na viração do dia, assim como diz a palavra do nosso Senhor Deus, o Senhor sempre vinha de encontro a Adão e Eva. Porque sabemos que toda onisciência, onipotência, onipresença, assim como descreve no Salmo 139, o Senhor já sabia que o homem tinha pecado. Mas o que o Senhor queria era que o homem reconhecesse a sua falha, reconhecesse a sua transgressão, reconhecesse a sua iniquidade, reconhecesse a sua desobediência. E quando aplicamos essa palavra no nosso dia a dia, na nossa rotina, muitas das vezes por errarmos e na contramão da palavra do nosso Senhor Deus, se afastamos da presença do nosso Senhor Deus. Mas a palavra aqui nos deixa bem claro que na viração do dia, o Senhor sempre estava no horário exato, na hora marcada, para ter esse encontro com Adão e Eva. E eu digo para vocês, nesse exato momento, por mais imperfeitos, incapazes, por mais falhos e errantes que ainda somos, porque estamos nesse plano terreno, e enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, estamos sujeitos sim a errar, falhar, a desobedecer muitas das vezes uma ordenância do nosso Senhor Deus, mas quero que você tenha em mente, o Senhor sempre estará no horário, na hora marcada, a qual você se encontrava, a qual você tinha marcado com Ele todos os dias, para ter aquele momento de intimidade, aquele momento de comunhão. Mas sabemos quando começamos a levar uma vida totalmente contraditória à palavra do nosso Senhor Deus, o pecado nos faz esconder da presença do nosso Senhor Deus. E sabemos que, por mais que Cristo Jesus nos resgatou naquela cruz do Calvário, tirou todo aquele jugo do pecado, aquele peso, a qual nos condenava outrora, estamos sujeitos ainda assim a errar, falhar. Estamos sujeitos assim, muitas das vezes, ir na contramão da palavra do nosso Senhor Deus. Mas o que vai ser predeterminante para a nossa vida, que em momento a qual nós nos equivocamos de maneira inconsciente ou consciente, é saber que nós temos um Deus que sempre está ali, preparado para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar e nos renovar constantemente. O que eu quero falar para vocês através dessa palavra, através desse devocional, se firme na palavra do nosso Senhor Deus. Busque sabedoria e conhecimento na parte do nosso Senhor Deus. E eu creio em nome do nosso Senhor Jesus, cada vez que estivermos mais enxertados em Cristo Jesus, enxertados na palavra do nosso Senhor Deus, estaremos cada vez mais minimizando o nosso índice de erro, o nosso índice de desobediência, o nosso índice de pecado. E mesmo quando nós venhamos fazer algo a qual o Senhor não aprove, o Senhor não vira as costas para nós.
É o pecado que nos condiciona a nos afastar da santidade, da pureza do nosso Senhor Deus. Mas o ponto central também, quando percebemos que estamos falhando, não estamos sendo verdadeiros com nosso Senhor Deus, se arrependa-se, peça perdão para o nosso Senhor, porque a sua misericórdia é grandiosa. Então o Senhor está sempre de braços abertos para nos perdoar, sempre de braços abertos para nos purificar. E quando nós aplicamos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, gradativamente nós vamos nos santificando e cada vez mais fazendo aquilo a qual o Senhor nosso Deus se agrade. Então, meus irmãos, dentro desse devocional, não se afaste em momento nenhum da presença do nosso Senhor Deus, porque na viração do dia, na viração da sua rotina, o Senhor sempre estará na hora marcada, no horário marcado, te esperando para aquele momento a qual vocês tinham, aquele momento a qual você abria o vosso coração e falava com Ele. E uma das coisas que nós temos que se policiar nesse mundo e ter em mente, podemos perder tudo, casa, carro, mulher, filhos, emprego, dinheiro. Só não perca e não se afaste da presença do nosso Senhor Deus. Então, dentro desse devocional, nessa abertura dos vídeos que virão para edificar a nossa caminhada com Cristo, a nossa fé, gostaria de deixar apenas esse versículo. Sei que vai falar da queda do homem, da desobediência, mas o que eu gostaria de frisar para os irmãos era sobre essa comunhão, intimidade, essa aproximação do nosso Senhor Deus perante o homem. Então, cada vez que nos abdicarmos de uma vida pecaminosa, não tem por que nós nos esconder da presença santa e pura do nosso Senhor Deus. Mas não estou falando para vocês serem um santarrão. É deixar que a palavra do nosso Senhor Deus venha tirar toda a imperfeição, toda a impureza, venha te purificar, venha te curar de traumas a qual todos nós passamos, venha te renovar constantemente, porque precisamos de renovo espiritual e só encontramos esse renovo na presença e dentro da palavra do nosso Senhor Deus. Somente a presença do nosso Senhor Deus pode nos transformar e transformar, como diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, transformar o nosso entendimento e a nossa mente. Não se conformar com a vida pecaminosa, mas transformar através da renovação da nossa mente, que vem por intermédio da palavra do nosso Senhor Deus. Então, quanto mais renovados, restituídos, transformados, mais se achegaremos à presença santa do nosso Senhor Deus. Então, nesse vídeo inicial, gostaria de deixar apenas essa mensagem, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Espero que edifique muito a vida espiritual de cada um de vocês que se dispuserem a escutar esse devocional e que a palavra do Senhor venha a ser soberana sobre as vossas vidas. E assim vamos aprendendo com a palavra do nosso Senhor Deus e ela vai nos edificando e nos dando maturidade espiritual para entender de uma maneira genuína
tudo aquilo que a palavra do Senhor requer de cada um de nós. Então, que vocês fiquem com o nosso Senhor Deus, fique com Deus, não se afaste de maneira nenhuma da presença do nosso Senhor Deus e saiba que Ele sempre tem e sempre estará na viração do nosso dia, aquela hora marcada, aquele horário exato, aquele momento de comunhão e intimidade, mesmo que você não se apresente a Ele, Ele estará lá, te aguardando e te esperando de braços abertos. Então fique com essa palavra. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, transformado, renovado e cada vez mais mudado a pessoa que eu sou. Então somente a palavra também tem esse poder de transformação, renovação, restauração e aproximação da presença do nosso Senhor Deus. Fique na paz, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Deus recaia cada vez mais sobre a vida de cada um de vocês. E saiba que nós temos um Pai, nós temos um Deus. Mesmo errando, falhando, Ele sempre está na hora marcada, no horário exato, nos esperando para nos acolher e nos abraçar. Fique com Deus.